Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 14. Estenda a tua mão para cá. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, te agradecer por esse tempo, Senhor, te agradecer porque o Senhor está aqui, ó Pai. Senhor, nós colocamos a vida do teu filho na tua presença, Senhor. Pai, que ele se humilhe diante do Senhor, que ele se cale diante da tua presença e que o Senhor fale através dele, conforme a tua vontade, conforme aquilo que ele foi buscar diante do Senhor. Usa, Jesus, a vida dele como instrumento teu, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, ó Pai, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Deus é bom. Isso. Glória a Deus. A Toninha está... Fiquei olhando, né? Falei, a Toninha sempre fala dali. Agora, ela estava passando ali, né? Isso, amados. Que... Lucas 14, 25 a 33, diz assim: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém, queridos? Glória a Deus. Você imagina aqui Jesus, naquele tempo, andando e uma multidão atrás dele. Eram multidões. Porque só na multiplicação dos pães e peixes haviam 5.000 homens. Diz ali o texto. Então você imagina, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Dá para supor que se tivesse um de cada, eram no mínimo 15.000. Ok? Era muita gente. Multidões seguiam Jesus. Multidões queriam ser abençoados por Jesus. Então, imagina agora Jesus mais uma vez andando, de repente ele olha para trás e vê o quê? Vê muita gente. Vê muita gente indo atrás. E de repente, Jesus para, né? E olha todo aquele povo. E a gente pode dizer que hoje também tem muita gente seguindo Jesus, não é verdade? Muita gente. Mas, porém, há uma diferença muito grande entre ser um admirador, um fã e um discípulo de Cristo. Um admirador ou um fã e um discípulo de Cristo. A diferença. Hoje qualquer pessoa se diz seguidora de Jesus. Sem um compromisso sério, ela se diz: eu sigo Jesus. Né? Diz a Bíblia que ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhes. Então eu penso que se fosse nos dias de hoje, Jesus olharia para aquelas pessoas
voltando-se, e pediria para elas: olha, anota aí. Pega um caderninho, pega um livrinho, pega um bloquinho, ou pega hoje, né? Seu celular, vai lá nas suas anotações e anota aí, pega uma caneta, né? E anota aí o que você precisa fazer para deixar de ser um seguidor e se tornar meu discípulo. Deixar de ser um admirador e um simples fã e ser meu discípulo. Jesus, ele era muito sério naquilo que ele fazia. E ele não estava brincando. Infelizmente, há muitos que, mesmo com o passar dos anos, não amadurecem na fé, continuam agindo como crianças espirituais. Você concorda comigo? Sim ou não? Há muitos, passa o tempo e a pessoa não amadurece na fé, continua sendo uma criança. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, eu era obrigado à igreja. Naquele tempo, eu frequentava a igreja católica, lá em Santo André, Parque Novo Oratório, perto já lá do Parque São Rafael, perto de Mauá. Da minha casa eu conseguia ver ali a torre da petroquímica de Mauá e aquela chama, né, que fica aqui, pessoal que mora perto de Cubatão consegue ver aqui a petroquímica. E eu me lembro disso, morando naquela região, e eu era obrigado todos os dias. Meus pais, eles não iam na igreja, mas eles me obrigavam todo dia a ir para a igreja de manhã. Mas eu fui curado desse trauma. Mas eu era obrigado. Eles queriam fazer a coisa certa, por um lado. Eles queriam o melhor para mim. Não estavam querendo, né, me prejudicar, ou meu pai me fazia. Não, ele, entendendo que era bom para mim, ele me fazia ir. 9 anos. 9 anos era a idade em que você fazia o catecismo na igreja. Naquele tempo, eu não sei hoje como é que é. Não tem mais. Mas naquele tempo, 9 anos, você fazia o catecismo na igreja católica. E aí você podia tomar a hóstia na missa. Né? Que tinha missa das 9 às 10 da manhã. Então eu levantava cedo. Meu pai não ia. Né? Então eu não tinha o exemplo deles. Eles não me davam exemplo. Então, amados, abrindo um parênteses aqui. Pai e mãe, você precisa ser exemplo para os seus filhos, amém? Você tem que ser exemplo. Os teus filhos olham mais para aquilo que vocês fazem do que para aquilo que vocês falam. Tenham certeza disso. Teu exemplo fala muito mais alto na vida dos seus filhos. Já pensou os filhos aqui cutucando os pais agora, né? Seria um negócio interessante. E tem uma frase do pastor Lucinha, essa frase eu peguei há pouco tempo, coloquei no Instagram, talvez alguns tenham visto. Ele diz assim: pais que tratam Deus de forma opcional não devem estranhar que seus filhos venham a tratar a Jesus com frieza. Eu gostei dessa frase, é verdade. Naquele momento, era assim que meus pais estavam tratando as coisas de Deus, de uma forma opcional, né? Mas graças a Deus eles mudaram de vida. Meu pai hoje não, né? Meu pai hoje ele está pertinho de Deus. Né? Um dia eu vou me encontrar com ele lá. Mas se converteu aos 56 anos e se tornou um grande homem de Deus. E minha mãe é uma mulher de Deus. Glória a Deus por isso. Mas eles não davam exemplo. Então, qual era a consequência disso? Eu ia todo dia de manhã. Todos os domingos, eu levantava cedo, me arrumava e ia. E jogava bola do lado da igreja todo domingo de manhã. Eu e o meu irmão jogávamos futebol. Por quê? Eles não estavam olhando. Estava indo obrigado. Eu não. Futebol estava ali, bola, né? Campo de futebol. Imagina, 2 meninos que ninguém está vendo, e os meninos jogando bola, que eu preferia ir para a igreja jogar bola. Eu ia jogar bola, não tinha jeito. Então era assim, por quê? Porque eu era criança, literalmente. Era uma criança, né? E eu ia por obrigação, eu não tinha temor, não havia amor para estar ali, na verdade. Eu não tinha maturidade, não havia nem desejo de estar ali. Eu não tinha o exemplo dos meus pais.
Mas hoje há muitos adultos que são crianças na fé. Continuam agindo como crianças, no compromisso com Deus. Não crescem. Efésios 14 nos ensina que devemos ser aperfeiçoados para alcançar estatura, ou seja, maturidade cristã. Lá diz assim: para que não mais sejamos como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Efésios 14, 4. Está ali o versículo, está aqui. Por quê? Porque Paulo está fazendo essa comparação com adultos, dizendo que eles agiam como meninos inconstantes. Né? Menino inconstante, não tem constância. Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora faz, uma hora não faz. Uma hora obedece, outra hora não obedece. É um menino, é inconstante. Os teus filhos, crianças, eles são inconstantes, porque são crianças. E Paulo diz: alguns adultos espirituais são crianças na fé. São crianças no comportamento, crianças nas suas atitudes. E isso é ruim. No seu relacionamento com Deus, como nós somos aperfeiçoados? Somos aperfeiçoados estudando. Ninguém que se converte se torna um cristão conhecedor da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo da noite para o dia. Ele vai estudar, ele vai aprender, ele vai buscar, ele vai ser discipulado. Ele vai se tornar um discípulo de Jesus. Ele vai querer aprender. Ou deveria. Ele é ensinado, ele é instruído. Então, crescimento espiritual só vem com o estudo da palavra, leitura, estudo. Alguém que te ensine quando tem dúvida. E oração. Oração é relacionamento com Deus. Oração é você falar com Deus. E nós somos ensinados a fazer isso. Isso começa a nos dar o quê? Estatura, crescimento espiritual. Amém? Por isso, Lucas 9, 23 vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é muito além de admiração. Irmãos, quando Jesus fala, se você quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Leve a sua cruz. Né? Lucas 9, 23 vai dizer isso: se alguém quiser vir após mim, ou seja, me ser o meu seguidor, com seriedade, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Isso é muito, muito além de ser um admirador, ser um fã de Jesus. Muitas pessoas gostam de Jesus, muitas pessoas não querem compromisso com Jesus. Mateus 7, 21 vai nos dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, isso são palavras de Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mais uma vez, Jesus, ele era sério. E ele ele mostrava o que precisava ser feito. Ele estava dizendo, olha, por quê? Porque ele queria a salvação dos homens, queria que os homens conhecessem a Cristo, queria que os homens conhecessem a Deus, que os homens tivessem um relacionamento com Deus e fossem abençoados. Então ele está dizendo aqui o que iria acontecer. Olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Então, ou seja, não é da boca para fora, é do coração, é uma transformação interior. Porque muitos poderiam dizer, muitos falam, né? Senhor, Senhor. E ele está dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. É isso que ele está dizendo. Não basta só dizer, tem que fazer a vontade de Deus. Pessoas que vão à igreja se emocionam, mas não mudam de atitudes no dia a dia. Que gostam de bênçãos, das bênçãos, mas não querem compromisso com o Deus da bênção. Eu quero falar, mais para frente aqui, eu vou falar sobre compromisso. O A.W. Tozer, um grande escritor cristão, muitos livros sobre oração, ele escreveu, ele diz assim: um cristão morno é aquele que quer o suficiente de Deus para se sentir seguro, mas não o suficiente para ser transformado. O Senhor quer que você seja transformado. Amém? Ele quer que você seja transformado. Então, seja um discípulo, não um cristão morno. No livro de Apocalipse fala sobre o morno, né?
lá no livro de As 7 Cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, uma delas é escrita para a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava ali naquela região da Turquia, que hoje é conhecida como Turquia. Então ali haviam 7 cidades, haviam 7 igrejas importantes, e o Senhor, no livro de Apocalipse, traz uma revelação para o apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e Jesus cita uma carta para cada uma daquelas igrejas. Cartas que são consideradas pelos estudiosos, que falavam, que eram literais para a igreja da época, falavam dos tempos da igreja e são literais para os cristãos dos dias de hoje. São cartas para nós, cada uma delas, trazendo exortações para as nossas vidas, né? Avisos para que nós possamos andar conforme a vontade do Senhor. E numa delas, ele está falando para a igreja de Laodiceia, que é considerada por muitos como a igreja do final dos tempos, uma igreja fria, distante do Senhor. E Apocalipse, aqui no livro de Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, Jesus envia este recado, Apocalipse 3, 15 e 16, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ele está falando isso para a igreja. Ele não está falando para aqueles que estão fora da igreja, para os que estão na igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mais uma vez, Jesus não alisando, trazendo uma exortação séria para nós. Amém? E eu citei aqui algumas definições sobre exemplos de um cristão morno. Primeiro, o cristão que só busca Deus quando precisa. Aquele que ora apenas em tempos de crise, doença, problemas financeiros ou familiares, mas quando tudo vai bem, ele esquece de Deus. Só na hora do desespero. Ele não busca um relacionamento, um crescimento constante. Ele sabe para quem apelar na hora que a coisa aperta. 2, o cristão de aparência. Parece espiritual diante dos outros, mas no secreto ele não ora, não busca o Senhor, né? Não lê a Bíblia, não cultiva intimidade com Deus. Jesus chamou isso de hipocrisia, aparência, que parece uma coisa que não é. Mateus 15, 8, ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que Jesus cita em Mateus, como nós vimos antes, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, está falando, lábios, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Amém? 3, o cristão que ama mais o mundo do que o reino. Quer agradar a Deus e ao mesmo tempo não abre mão dos prazeres, vícios, pecados, valores do mundo. Então ele vive dividido. Ninguém pode servir a 2 senhores, diz Mateus 6, 24. Jesus, irmãos, ele é radical. Jesus não tem essa de, né? Se 50% comigo, beleza. 51%, não, Jesus quer 100%. Amém? Irmão, Deus, ele é radical. Aquele que diz assim, João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é ser radical. Ele não está, eu sou, não tem outro. Eu não sou um dos caminhos. Eu não sou uma das verdades. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, por mim. Eu morri na cruz. Eu dei a minha vida. Eu paguei com o meu sangue. E outros querem tomar o lugar dele? Outros, você vai dar chance para outros que não derramaram uma gota de sangue? Então, isso é ser radical. Para quem pode. Certo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Só para quebrar o gelo aqui. Vamos lá. 4, o cristão
sem compromisso com a igreja e com o serviço. Quer bênçãos, mas não quer responsabilidade. Não serve, não se envolve, não ajuda, não se entrega. É espectador da fé. Eu lembro de um irmão que eu falava sempre para ele: faz tempo, para vocês ficarem em paz, tranquilos. Eu falava: meu irmão, puxa, você não quer servir aqui? Você vem todo domingo, você está aqui, vamos lá. Não, eu não quero servir porque eu não quero me envolver com as pessoas, porque sempre dá problema, sempre dá confusão. Eu falei: não, sempre vai haver problema. Se relacionar com as pessoas, sempre sai faísca. Não tem jeito. E a palavra de Deus diz que um irmão afia o outro. É isso mesmo. Você vai precisar perdoar quando surgirem situações que você precisa perdoar. Não tem jeito. E tem que perdoar. Porque Jesus colocou, quando ele nos ensina a oração, ele coloca algumas condicionais. Aquele que não perdoar, não será perdoado. Então, meu irmão, Jesus não alisava. Ele quer seriedade, compromisso sério. Amém? Mas é assim, o Senhor, a nossa vida, olha a sua vida, tem diversas áreas na sua vida. E aí você, puxa vida, eu vou pôr Jesus aqui, eu vou pôr Deus aqui, né? Numa das áreas. Isso é ser um admirador, isso é ser um fã. O discípulo, ele coloca Deus acima de tudo. É Deus aqui, acima de todas as áreas. Tudo aqui tem que se encaixar nas coisas de Deus. Amém? 5, o cristão conformado com o pecado. Sabe que algo está errado, mas não luta para mudar. Convive em paz com aquilo que desagrada a Deus. Não há arrependimento verdadeiro. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem uma frase do Paul Washer que diz assim, outro grande pregador, escritor, ele diz: qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus o salvou de quê? Outra frase do Charles Spurgeon, outro grande pregador do século 18 ou 19, acho que século 19. Charles Spurgeon disse: uma fé que não muda a sua vida não pode salvar sua alma. E a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Santificação. Santificação acontece, você entrega a sua vida para Jesus e começa a caminhar com Cristo e o Espírito Santo começa a te constranger. O Espírito Santo está ali na tua vida, começando a te santificar. O que está de errado ali? Ele começa a te mostrar que tem coisas erradas, que você precisa mudar. Isso é santificação. É o Espírito Santo nos constrangendo. Há uma mudança de vida no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, nossas decisões, nossas atitudes. 6, cristão sem sede espiritual, não sede fome da palavra, não busca crescimento, não deseja santidade. A fé virou rotina religiosa. Sabe, amados, nós precisamos pedir para que o Senhor mantenha a chama do nosso coração acesa. Precisamos. Nós precisamos do óleo. O óleo é figura do Espírito Santo na nossa vida. E o óleo era colocado na lâmpada, que nós vamos ver lá na parábola das virgens prudentes e imprudentes. Algumas tinham óleo, outras não tinham, outras tinham óleo. Né? E as que tinham óleo entraram, é figura daqueles que entram na presença de Deus no fim dos tempos. As que não tinham óleo, elas ficaram para fora. E é figura de quem não busca Deus, de quem não se enche do Espírito Santo. E por último aqui, o cristão que negocia princípios. Dependendo do ambiente, muda seus valores para ser aceito. Na igreja é uma pessoa, fora dela é outra. 1 Pedro 1,16 diz: sede santos porque eu sou santo. Mais uma vez, santificação. E ainda sobre... Não, e aqui ainda... voltando para o morno. O morno geralmente acha que está bem. E esse era o problema da igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia, ela não entendia que não estava bem. Por quê? Porque Jesus diz assim, você diz, pois vocês dizem, né? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E Jesus termina dizendo, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Então Jesus está trazendo uma exortação para a igreja, séria, que não enxerga o seu estado espiritual. O maior perigo da mornidão espiritual é não perceber que ela existe. E nós estávamos orando, como a gente sempre faz antes do culto, orando pelo culto, orando pela palavra. Aí a Sucena teve uma visão de um tear, né? Ela falou, eu tive uma visão daquele aparelho que faz assim com a linha. Eu lembrei, eu trabalhei com confecção, eu trabalhei em indústria que produzia jeans, produzia tecidos, então eu ia lá, visitava, eu via o tear, eu via como era feito, o fio, como era produzido, e produzia, porque eu vendia para as confecções o tecido. Eu vendia o tecido para se fazer roupa, para se fazer vestes. Eu falei, Deus está confirmando a palavra. Porque o morno, ele está nu e não percebe espiritualmente que ele está sem vestes. Então eu creio que essa palavra é para nos exortar, para que elas se tornem vestes espirituais nas nossas vidas. Amém? Para que elas possam cobrir a nossa nudez espiritual. A vergonha. Glória a Deus. Falei, puxa, Senhor, obrigado. Deus é bom, Deus é misericordioso. O cristão morno quer a coroa da glória, mas evita a cruz da renúncia. Ainda sobre a cruz. E qualquer que não tomar sua cruz, João 14, 27, né? O que é carregar a cruz? Carregar a cruz é aguentar as pressões e as lutas da vida, sem negociar os ensinamentos de Jesus. É você ser o mesmo discípulo de Jesus na escola, no trabalho, na praia, na sua casa, dirigindo, jogando futebol, jogando basquete, figurinha, palitinho, não importa. É ser cristão, é ser um discípulo em todas estas situações. No trabalho, às vezes, o cara consegue durante anos esconder que é crente, por vergonha. Eu já fui assim. Eu já agi dessa forma. Era melhor que não soubessem que eu era cristão. Isso lá nos anos 80, quando Deus estava fazendo uma mudança. Já contei meu testemunho. Comecei a namorar com a Sandra, Deus usou a Sandra para começar a colocar algumas coisas em ordem na minha vida. Né? Deus foi bom. Eu ouvi muita piada. Sabe aquelas piadas assim, né? Chegavam os amigos, né? Chegavam assim, viam eu e a Sandra junto, falavam assim, puxa, como Deus foi bom para você. Que namorada que ele te deu, hein? Puxa, uma moça bonita, mulher de Deus, né? Mas olha, eu vou dizer, mas ela não estava vigiando, hein? Ela não estava atenta. Depois vocês vão dar risada, depois vocês vão entender a piada e vão rir, né? Mas tudo bem. Mas Deus foi bom para mim. Porque no primeiro mês de namoro, eu levei ela na faculdade e ela mostrou lá a minha mesa, eu mostrei para ela a minha mesa de estudo ali, todo feliz, né? Fui fazer a matrícula, último ano, eu já contei essa história. Cheguei lá, mostrei a mesa para ela e ela falou, o que é? A faculdade vazia, não tinha ninguém. Levei ela na sala, ela falou, o que tem aqui por que está tudo escrito aqui na tua mesa? O último dia de aula, a última prova, o pessoal ainda não tinha limpado a mesa. Né? Não limparam ali. E aí eu falei para ela, é cola. Ela olhou para mim e falou, você cola? Eu falei, colo? Era o 3º ano de faculdade. Ela falou assim, você não tem vergonha? Cristão não cola. E a partir daquele dia eu nunca mais colei. Né? Nunca mais. Eu já falei que um dia eu vou contar meus testemunhos sobre o 4º ano de faculdade, como foi, e os testemunhos que eu tenho, as situações que eu passei, os livramentos que Deus me deu por não colar mais, e não colei mesmo, passei sem colar o último ano. Não teve prova. Né?
Mas Deus foi misericordioso. A palavra de Deus diz ali, seguindo nessa questão, né, de ter vergonha, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Marcos 8:38. Então, amados, vocês vejam que Jesus está o tempo todo avisando, trazendo avisos, exortações, e para que haja uma postura correta na nossa vida, uma mudança de vida, e venhamos a fazer a coisa como Ele quer que seja feita, para que sejamos seus discípulos. Amém? A cruz, nos tempos bíblicos, ela significava que o indivíduo ia morrer. Nos tempos bíblicos, se você visse alguém carregando uma cruz, aquilo, pensa, nos tempos de Jesus, quando alguém carregava uma cruz, ele estava indo para onde? Para a morte. Ele iria ser crucificado, e detalhe, a pior morte que existia na época. A pior morte, tanto que era tão ruim, era tão opressora, tão dolorosa morrer na cruz, que os romanos criaram uma lei que um romano nunca poderia morrer enforcado, poderia ser degolado, poderia morrer de diversas formas, mas nunca crucificado. Eles se protegiam, como algumas pessoas se protegem hoje de um monte de coisa. Mas eles se protegiam para não morrer crucificado. Tamanho era a dor. Então, quando Jesus fala de cruz, tome a sua cruz e siga-me, ele está falando de morrer para a sua vida. É sério isso. Amém? Glória a Deus. Tem um outro autor cristão que morreu nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, era um alemão, pastor alemão, ele se chamava Dietrich Bonhoeffer. Isso. E ele diz assim: quando Cristo chama um homem, ele o convida a morrer. Uma bênção. Voltando ao texto, a primeira condicional de Jesus para sermos seus discípulos foi: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Mano, tá difícil isso aqui hoje, hein? Brincadeira. Não tem uma moleza. Eu não posso nem amar a minha mãezinha querida mais, né? Que deu a luz a mim. Não pode. Minha esposa, não posso amar mais a minha esposa. Jesus está dizendo não. Ele tem que estar em primeiro lugar. Amém, queridos? E eu vi essa ontem. Ontem eu vi no celular também, no Instagram, tinha uma frase do John Piper, eu anotei aqui na pregação. O John Piper completou 50 anos, pode pôr ali. E ele disse assim: o maior presente que você pode dar à sua esposa é amar a Deus mais do que a ela. Eu não sei se todas as esposas vão concordar com isso. Mas ele está dizendo: o maior presente que você pode dar para sua esposa é amar a Deus mais do que a ela. Amém? Falando seriamente. Glória a Deus. E o maior mandamento da Bíblia não é venha à igreja 1 milhão de vezes. O maior mandamento da Bíblia não é tenha 1 milhão de Bíblias. Não é doe 1 milhão de reais. O maior mandamento é ame a teu Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Mateus 12, 30 e 31, onde está escrito assim: Jesus lhe disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém, queridos? Glória a Deus. O discípulo ama a Deus mais que qualquer coisa ou pessoa. O admirador ama a Deus também, mas o ama menos que seus parentes, sua segurança, sua própria vida e o seu próprio status. Mas ele ama, admira, concorda, coloca princípios na sua vida. Mas não basta, o Senhor quer discípulos. João 12, 42 a 43 ainda diz assim: ainda assim muitos creram em Jesus, incluindo alguns
dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam a sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Então, eles criam. O apóstolo João diz que criam, os líderes criam. João 12, 42 a 43. Judeus, mas entendiam que o que ele estava falando estava certo, mas eles não davam o braço a torcer, porque eles iriam ser expulsos da sinagoga. Eles iriam perder a honra dos homens. Estavam preocupados mais com aquilo com aquela aparência, com aquele status, do que seguir a Cristo. E eu disse que, há uns minutos atrás, eu disse que eu ia falar mais sobre compromisso com Deus. Amados, compromisso com Deus é lá fora, principalmente lá fora. É lá fora que nós somos provados. É lá fora que nós mostramos que nós temos compromissos com o nosso Deus. O verdadeiro cristianismo, ele aparece no dia a dia. O verdadeiro cristianismo aparece nas situações difíceis, quando somos provados. O verdadeiro cristianismo vai aparecer, meu irmão, lá no seu trabalho, muitas vezes, na sua casa também. Quando você tem que pedir um perdão de algo que você fez errado. O verdadeiro cristianismo vai aparecer lá no teu trabalho, com seus amigos, não importa o que você faça, suas atitudes, o seu comprometimento. Vai aparecer ali. O verdadeiro cristianismo aparece na escola. No nosso dia a dia, Mateus 5,16 diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Jesus diz que a nossa luz, essa luz não é para ser colocada debaixo de uma cama. A luz não é para ser colocada debaixo de algo que vai escondê-la. Ela tem que brilhar, tem que brilhar nas trevas. Ela tem que iluminar as trevas. Então, essa luz, as pessoas precisam ver que nós somos cristãos. Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, nas nossas ações. Façamos, o que não importa, te deram alguma coisa simples, faz. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Amém? Ah, me deram só isso para fazer. Ah, não vou fazer isso aqui não. Faça com excelência. Aquilo que te deram para fazer, faça com amor, com excelência. Deus está vendo. O Senhor está vendo. Mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Amém, querido? José do Egito estava lá preso. Estava lá no Egito. Ninguém estava vendo. Deus estava vendo o seu comportamento. Deus estava vendo as suas atitudes. E tudo fazia parte de um processo de Deus na vida dele, para aquilo que Deus iria fazer na vida dele e para onde Deus iria colocá-lo. Onde Deus iria colocá-lo. Então, lembre-se sempre que o céu está te assistindo. Se a gente lembrasse sempre que o céu está nos assistindo, irmãos, a gente ia tomar cuidado com o que a gente faz e o que a gente vê todos os dias. Glória a Deus. 1 Pedro 1,15, sejam santos em tudo o que fizerem. Como eu falei, José do Egito, ele tinha santidade no secreto. Quando ele era jovem, escravizado na casa do Potifar, que era trabalhava, que era um dos oficiais do faraó, ele trabalhava na casa do homem. E estava ali, ele era tão capaz que o Potifar viu e colocou ele responsável de tudo na sua casa. E quando a mulher e ele jovem, bonito, com certeza, né? No momento da juventude, que os hormônios estão à flor da pele, a mulher do Potifar, que devia ser uma mulher bonita, bem cuidada, põe os olhos nele e começa a seduzi-lo. E começa o assédio sexual. E ele lá o tempo todo, não, de jeito nenhum. O homem era, olha, homem de verdade. Amém? Homem de honra, homem a quem se pode confiar. E ele respondia para ela, Gênesis 39:9, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele não estava pensando em primeiro lugar no Potifar, ele estava pensando em Deus. Ou seja, ele tinha entendimento de que Deus estava vendo a sua atitude, Deus estava vendo o seu comportamento, mesmo que ninguém estivesse vendo. Como é que eu vou fazer isso? Tamanha maldade contra o Potifar,
que me confiou esse serviço, e por ele ter sido fiel, por ele ter sido prudente, moralmente, ele foi preso, porque ele recebeu a culpa, a mulher culpou ele. A mulher não se conformou, veio o escândalo, falou, não, ele tentou abusar de mim e ele levou a culpa. Ele era o lado mais fraco da corda, ele foi preso. Ficou mais de 2 anos preso, até Deus o colocar como o governador do Egito. O homem mais importante da nação, mais importante da sua época. Ele era como o primeiro-ministro, ele dava as ordens. Ele mandava matar, mandava fazer o que fosse preciso. Ele cuidava de todo, do bem principal que existia naquele tempo. E também nos dias de hoje, comida, alimento. Ele tinha responsabilidade sobre todo o alimento do Egito. E para fora do Egito. Teve revelação do que iria acontecer. Deus deu um sonho para o faraó que ninguém sabia interpretar, só ele. Por quê? Porque ele tinha unção de Deus na vida dele. E ele preservou aquilo que Deus colocou na vida dele. Amém? Tremendo, queridos. Isso era um discípulo. José rejeitou o pecado mesmo quando ninguém estava vendo. Isso é compromisso com Deus. Isso é compromisso. Amém, queridos? Amados, a palavra de Deus diz que nós somos as cartas de Cristo. 2 Coríntios 3, 2 a 3, diz assim. Não sei se tem um versículo ali para vocês acompanhar. Tem, né? Olha, vós sois a nossa carta. Paulo está dizendo daqueles que receberam o Evangelho, aprenderam, andaram com ele. Paulo está dizendo para estes assim, vós, falando para os coríntios, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Amados, nos tempos bíblicos haviam cartas de recomendação. Elas serviam como documentos que provavam a autenticidade ou a autoridade delegada a alguém. Por exemplo, Neemias, quando foi restaurar, Neemias era escravo, e ele foi restaurar, na época do Império Medo, e ele foi restaurar os muros. Ele era o copeiro maior do rei. E ele pediu para o rei, e o rei autorizou, e ele falou, mas eu vou precisar de cartas. O rei deu cartas para ele, autorizando, seladas, e dizendo que tudo que ele precisasse, de madeira, pedra, o que fosse necessário para restaurar os muros, lá na província da Galileia, para onde ele estava indo, Jerusalém, tinham que dar para ele, todos os povos, porque naquela época eles dominavam tudo. Tudo que ele precisar está aqui. E ninguém se atreva a impedir o que ele vai fazer. Entendeu? Então eram cartas de recomendação. E hoje Paulo está dizendo o seguinte, que nós, irmãos, nós somos as cartas vivas. Ou seja, as pessoas do mundo estão nos lendo, estão nos vendo. Você já viu aquela frase que fala, eu olhei para o fulano, eu já li ele inteirinho. As pessoas não falam isso? Já li tudo. Então, as pessoas estão nos lendo. Elas estão vendo o nosso comportamento, as nossas atitudes. Nós somos cartas vivas escritas pelo Espírito Santo. Não de papel, não em tábuas, mas escritas no nosso coração. Então as pessoas, nas nossas atitudes, nossas palavras, nossos comportamentos, nossas ações, elas servem como palavras também, para que as pessoas aprendam de Cristo, vejam o nosso testemunho e sejam abençoadas, sejam tocadas através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então isso é compromisso. Isso é compromisso, glória a Jesus. As pessoas podiam ler em suas vidas que elas foram transformadas no seu coração, no seu interior, pelo Espírito Santo de Deus. Ler uma pessoa pelo seu modo de vida, atitudes, ações, transformação, palavras. Eu lembro de um testemunho aqui, a Sandra, minha esposa, nos anos 80, quando ela não namorava ainda comigo. Eu trabalhava na Volkswagen, no escritório. E o gerente dela, ela estava ali, naquela época ela atendia lá
as ligações na sessão. E o gerente da sessão, homem estúpido, grosso, ela conta como ele era, uma pessoa difícil, né? E fizeram uma ligação para ele, e ela falou para o gerente, fulano de tal. Ele pegou e virou para ela e falou assim, diz para ele que eu não estou. Ela pôs a mão aqui, na boca, e falou assim, eu não vou fazer isso. Ele falou, como? Né? Ele falou, você não vai fazer? Ela falou, não. Você está pedindo para mentir. Aí o homem subiu o sangue. Ele levantou e falou assim, você sabe que eu posso te mandar embora? Ela falou, eu sei. E aí ficou a sessão assistindo. Aquele momento. Ele virou e falou assim, eu vou sair, mas depois nós vamos conversar. Ele saiu da sessão, porque ela falou assim, se você não sair daqui, eu não vou dizer que você não está. Aí ele teve que sair da sessão para ela poder dizer, ele não está aqui. Depois fez uma reunião. Falou, é o seguinte, chamou lá o pessoal, chamou o fulano e falou o seguinte, quando tiver alguma ligação, eles chamavam ela de irmãzinha. Irmãos, não tem jeito. Eu fui chamado de pastor num emprego onde eu era não era fácil. E eu falo para ele, o dia que eu fui ordenado pastor, eu falei para os caras, olha, eu sou pastor hoje porque vocês começaram a me chamar de pastor. Culpa de vocês de eu ser pastor. E a Sandra era irmãzinha. A irmã dele falou assim, quando a irmãzinha tiver que atender um telefonema, que tiver que mentir, por favor, alguém pega o telefone. Ou seja, ele não queria mandar ela embora, graças a Deus, né? Mas o cara concordou dela não mentir. Um homem era uma fera. Ele concordou. Mas ela colocou, irmãos, em primeiro lugar, o testemunho dela. Ela colocou em primeiro lugar Jesus. Ela não sabia que ele iria tomar essa decisão. Não sabia. Ela escolheu perder o emprego, ou melhor, ela escolheu fazer a vontade de Deus com a possibilidade de perder o emprego. Não perdeu, mas poderia ter perdido. Isso é compromisso, irmãos. Isso é tomar cruz. Isso é morrer para você mesmo. Estão entendendo? Não é brincadeira. Aleluia. Então, amados, ser fiel. Opa, achei aqui. Ter compromisso com Deus é ser fiel a Deus quando ninguém está observando. Internet, conversas privadas, decisões pessoais, tudo o que você fizer escondido. Pode pôr ali, eu acho que está lá. Tudo o que você fizer escondido, tudo o que você postar nas redes sociais, tentando limitar a visualização, saiba de uma coisa, o Deus do céu, o Senhor dos senhores e o Espírito Santo estão vendo. Não tem jeito. Deus está vendo. E glória a Deus por isso. Aleluia. No trabalho, agir com honestidade, mesmo quando ninguém está vendo. Na família, controlar suas palavras. Perdoar, ter paciência. Se você é discípulo de Cristo, Jesus é Senhor das suas redes sociais. Isso é ter e saber que você tem um compromisso com Cristo. Amém? Ah, não, a rede social é minha, eu faço o que dela quiser. É uma ova. Você vai poder fazer, mas toma cuidado com o que você posta. Com o que você está mostrando. Deus dá valor para você, se dê valor, amém? Não é só adolescente, jovem, é todo mundo. Todo mundo, querido. Os jovens vão falar, ufa, não foi só para nós. Francis Chan diz assim, nossa maior preocupação não deveria ser se estamos seguros, mas se estamos obedientes. Está vendo? Não, meu irmão, você tem que estar preocupado se você está sendo obediente. Glória a Jesus. Deus não procura admiradores, Ele procura pessoas comprometidas. O Evangelho exige mais do que emoção momentânea, exige compromisso diário. Oração no secreto. Por quê? Porque Deus nos espera todos os dias. Amados, se tem alguém que quer ter relacionamento com você, esse alguém é Deus. Se tem alguém que te espera todos os dias, para você falar com Ele, abrir o seu coração, falar dos seus problemas, suas preocupações, suas dúvidas, suas decisões, seus desafios,
Não importa o que você faça, esse alguém é Deus. Se tem alguém que está querendo te dar sabedoria, te dar paz, esse alguém é Deus, todos os dias. Irmãos, Deus, irmãos, o que é isso? Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, de um universo que tem 96 milhões de anos-luz de distância. Pode ser até mais, posso estar errado aqui no que eu falei. Irmãos, esse Deus, Ele quer falar com você. Brincadeira, é isso? Ele mandou o seu filho morrer por você. Agora você pode cutucar o teu irmão e falar assim, por você. Seguir Jesus não é uma decisão de domingo, é uma entrega de todos os dias. Cristianismo sem compromisso se torna apenas religião e não transformação. Acho que o último versículo aqui, Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Mais uma vez, Deus não procura fãs de domingo, mas discípulos de todos os dias. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. Amados, feche seus olhos. Enquanto essa palavra era ministrada, eu penso que o Espírito Santo foi mostrando provavelmente áreas da sua vida onde você percebeu que tem sido mais admirador do que discípulo, mais espectador do que comprometido, mais morno do que fervoroso. Creio que o Espírito Santo tenha falado isso ao seu coração hoje. Talvez você venha à igreja, você que talvez esteja me ouvindo online também, se emocione e goste da presença de Deus, mas sabe que ainda falta uma entrega verdadeira. E hoje Jesus está como naquele dia, olhando para a multidão e perguntando: você quer apenas me admirar ou quer realmente me seguir? Porque ser discípulo custa. Custa renúncia, custa santidade, custa obediência, custa carregar a cruz. Mas vale a pena. É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Não existe vida maior do que viver para Cristo. Não há nada maior que isso, do que ser discípulo de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus não está procurando admiradores, Ele está procurando discípulos. Discípulos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que talvez possa parecer o dia mais fácil. Então hoje é um dia de você tomar uma decisão, de você colocar em primeiro lugar Jesus, acima dos teus amigos, acima dos teus amigos do Instagram, acima dos teus visualizadores, acima das curtidas, acima de tudo, acima da tua família, dos teus bens, colocar Jesus acima de tudo. Talvez seja o dia de você tomar uma decisão, de dizer: eu quero pertencer a Ti, Senhor. Eu não quero apenas ouvir a Tua voz, eu quero Te obedecer. Eu não quero apenas ter a Tua bênção, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor da bênção, e não apenas a bênção do Senhor. Aleluia! Então, amados, não endureça o seu coração e pense o que você vai fazer com tudo que você ouviu hoje. O que você vai fazer com a tua vida, com aquilo que o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas hoje. Então, de olhos fechados todos aqui. Se você talvez aqui hoje está entendendo, hoje, irmãos, dia de Santa Ceia, dia de lembrar que Jesus morreu por nós e não foi pouca coisa. Sempre gosto de lembrar, não foi pouco. Hoje é um dia de tomar uma decisão. Se você hoje, no seu lugar,
Você entende? Olha, eu preciso ser discípulo. Eu quero ser discípulo mesmo. Me ajuda, Jesus. Levanta a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Aí onde você estiver. Isso, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Isso, pode levantar bem alto. Você não vai levantar sozinho. Tem um monte de mão levantada aqui, tomando essa decisão hoje. Vamos pedir para o Senhor juntos. Você que está online, na tua casa, levanta a tua mão nesse momento. Se você quer hoje tomar uma decisão, eu quero ser discípulo de Cristo. Senhor, nós estamos aqui reconhecendo, Deus amado, Senhor Deus, que nós precisamos ser discípulos de Cristo, tomar a nossa cruz, seguir o Senhor com seriedade, Deus amado, depois de tudo aquilo que ouvimos hoje, Senhor, sobre te amar acima de todas as coisas, ó Deus, Senhor, amar o Senhor mais do que nossos familiares, ó Deus, mais do que a nossa vida, nossos status, ter prudência, ter compromisso contigo neste mundo, quando ninguém nos está vendo, quando estamos trabalhando, quando estamos diante, Senhor Deus, de um celular, de um computador, lembrar que o Senhor está nos vendo, o Senhor, agir como José do Egito, Senhor, tomar ele como exemplo na nossa vida, Senhor, que Deus mortificou a sua carne e temeu desagradar a Deus quando ninguém estava vendo. Senhor, Pai de amor, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, a não sermos mornos, Senhor, Senhor, a aprendermos com o que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia, Senhor, que o Senhor estava a ponto de vomitar ela, porque era uma igreja morna, sem compromisso, mas que não percebia que estava morna. Pai, eu te peço hoje, se estamos andando uma vida, Deus, com mornidão, se somos mornos e não estamos percebendo, pedimos que o Senhor nos revele, que o Senhor nos mostre, para que, Senhor Deus amado, não estejamos, Senhor Deus, cegos, Senhor, para que não estejamos, ó Deus, Senhor, sem vestes, ó Deus, espiritualmente expostos, Senhor. Queremos as Tuas vestes de santidade neste dia. Santifica as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda a sermos discípulos, Senhor, de segunda a segunda, de domingo a domingo, a termos um verdadeiro relacionamento com o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos ama, o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, derramar o seu sangue precioso. Pai, nós te pedimos isto nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos tudo isso e querer esse relacionamento e começar e perseverar nele, porque, Senhor, há mudança quando nós fazemos isso, a transformação do nosso interior. Deus, as pessoas vão poder nos ler, as pessoas vão poder ler em nós que nós somos cristãos, vão poder nos ver nas nossas ações, nas nossas atitudes, e nos ver como cartas vivas, ó Deus querido, que anunciam as boas novas, que anunciam a salvação através de Cristo, transformação, refrigério, Senhor, libertação, Pai, através do Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas possam nos ver desta forma. Nós te pedimos isto, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Te pedimos, ó Deus, a não nos conformarmos em ser admiradores, Pai, mas tomarmos uma decisão de sermos discípulos de Cristo, Senhor, que é o que o Senhor está buscando, que é o que o Jesus estava falando, Senhor, para aquela multidão lá em Lucas 14, naquele tempo, e que serve para nós nesse dia. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pelo teu amor imenso, misericórdia, Senhor. Pedimos que esta palavra, Senhor, oh Deus, ela não venha se apagar na nossa mente, que ela não venha dissipar, Senhor Deus, na nossa mente, como as nuvens se dissipam, Senhor. Pai, que possa ficar, Pai, como uma nuvem insistente, que não vai embora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na mente de cada um, ministrando, falando, nos ajudando, Senhor Deus amado, a tomar a decisão certa na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor com força, com honra, com glória.
Aleluia. Você pode sentar. Deus é bom. Vou chamar o pessoal da ceia, tá? Queria que os irmãos que vão servir a Santa Ceia viessem até aqui, por favor. Glória a Jesus. Valeu a pena enfrentar, creio eu, né? A prova de bicicleta que tinha hoje, né? Quando eu vejo triatlo, né? Me dá até um negócio assim no coração. Falo, ai, Senhor, abençoa os triatletas. Deus tenha misericórdia de mim agora. A primeira oração que eu faço: Senhor, abre o caminho, tem misericórdia. Glória a Deus, amados. Amados, se comprometa. Olha, toma uma atitude. Fala assim: eu quero participar dos estudos. Estudos da igreja, irmãos, facilitou. Agora é no Zoom. Você faz em casa. Terça-feira à noite. Aonde você estiver, você vai poder. Teve um irmão que fazia o Zoom com a gente. Ele mora na Nova Zelândia. Ele deve estar nos assistindo. Ele pediu que eu apresente a filha dele. Quinta filha, o Cadu. Irmãos, o Cadu e a Aline. Vocês lembram deles? Estão no quinto filho. Glória a Deus. Ô, glória. Esse é o Ciro. Não brinca assim não, tua esposa está grávida, rapaz. Vai devagar. O quinto filho, quinta filha, nós vamos apresentar ela para Jesus. Amém? Irmãos, então tomem uma decisão. Eu quero participar lá do GEPSAL, Grupo de Estudo Pessoal SAL, para quem quer ser batizado, quem entende já, precisa ser batizado nas águas. Põe a tua vida em ordem. Amém? Irmãos, tivemos aqui um curso de casamento, curso para casais, 8 semanas. Põe seu casamento em ordem. Regulariza, irmãos. Põe tua vida, regulariza a sua vida. Faz as coisas da maneira certa. Não tenha temor. E a palavra que vocês receberam nesses dias, que bênção que foi. Os casais foram abençoados. Quantos testemunhos, principalmente das mulheres. Meu marido está diferente. Meu marido está me ajudando. Né? Queria ouvir o testemunho dos homens também. Mas só ouvi das mulheres, que já é uma bênção. Testemunha de pai que chamou toda a família para ter um momento com os filhos que ele não tinha. Depois a ministração que ele teve para orar, abençoar, pedir perdão. Isso é o Espírito Santo, amém? Glória a Deus, Jesus morreu por nós. Se você está em comunhão com a sua igreja, está conosco hoje, nos visitando, você está convidado a participar do momento de Santa Ceia. Amém, queridos? Glória a Deus, amados. Esse é o momento em que nós cumprimos uma ordenança do Senhor. Ele ordenou que nós fizéssemos isso. Ele não colocou regras quanto à periodicidade. Todo dia, toda semana, todo mês. Nós fazemos todo mês. Todo mês nós temos aqui esse momento importante de lembrar que Jesus Cristo morreu por nós, que Ele derramou o seu sangue precioso, que Ele foi partido por nós. Isso está ainda fresco, né? Porque a gente fala na Páscoa bastante. E que um dia nós iremos celebrar esse momento com Ele no céu. Glória a Deus por isso.
Aleluia. Então vamos orar. Senhor, nós te damos graças. Raquel está me falando que algumas pessoas levantaram a mão hoje para confessarem a Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, feche os seus olhos, todo mundo aqui, vamos ter esse momento. Se você quer hoje entregar a sua vida para Cristo, no seu lugar, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Repitam essa oração comigo. Você que está online também. Senhor Jesus, nesta manhã, em que fomos desafiados a deixar de ser admiradores, para sermos discípulos de Jesus. Eu quero entregar o meu coração, a minha vida, nas tuas mãos, e te declarar como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja me constrangendo a mudar aonde eu necessito mudar. E eu te peço também, escreve o meu nome no livro da vida. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por esse momento precioso de Santa Ceia. Glória a Jesus. Senhor, nós te damos graças, Pai, porque podemos lembrar que Jesus Cristo morreu por nós, se entregou por nós, derramou seu sangue precioso por nós. Nos ajuda, Deus, a andarmos valorizando, andarmos na nossa vida, caminharmos sempre valorizando esse momento, valorizando esta entrega, valorizando o significado disto, Senhor Deus amado. Nós te pedimos isto no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Os diáconos vão distribuir o cálice e o pão. Você pegue e aguarde para que possamos todos comer o pão e tomar o cálice juntos. Amém. Podemos ficar de pé?
palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem comer o pão. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, porque o Senhor foi partido por nós, porque o Senhor se entregou por nós. Mais uma vez nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Senhor, te louvamos pelo teu sacrifício vivo para nos resgatar, para nos oferecer libertação, salvação, por pagar os nossos pecados naquela cruz. Nós te damos graças por isso, no teu nome precioso. Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus também diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Os irmãos podem tomar o cálice. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.